Boa tarde a todos, me chamo Gerson, sou um dos autores do trabalho de título Estudo das mobilizações do movimento estudantil das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, EPT do país. O nosso estudo, ele se resume como sendo um resgate de fatos, momentos e até documentos importantes para a trajetória do movimento estudantil brasileiro, em especial a trajetória do movimento estudantil das instituições da Rede Federal de EPT e do próprio Instituto Federal de Goiás, o IFG especificamente. A gente começa caracterizando o que seria o movimento estudantil. O movimento estudantil é um movimento social organizado onde estudantes podem ser de diversos níveis, de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, graduação ou pós-graduação, esses estudantes se unem para atuar politicamente em prol dos seus interesses. Historicamente, as grandes bandeiras do movimento estudantil são a defesa das políticas de assistência estudantil, que são aquelas que colaboram para a permanência dos estudantes em seus cursos e, consequentemente, para se formarem, como o oferecimento de alimentação estudantil, custeio do transporte para os estudantes, moradias estudantis, dentre tantas outras políticas. O movimento estudantil também tem como bandeiras a democratização das instituições de ensino, a participação dos estudantes dentro dos órgãos colegiados dessas instituições, a legalização e reconhecimento por parte dessas instituições e de toda a sociedade das entidades estudantis, como grêmios estudantis, centros acadêmicos, os CAs, diretórios acadêmicos, os DAs, diretórios centrais dos estudantes, os DCEs, e até mesmo a própria UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e por fim a UNET, que muito se faz presente nessa nossa pesquisa, que é a União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais. A nível de explicação, também é importante citar que a Rede Federal de EPT é uma rede de instituições de ensino públicas espalhadas e descentralizadas por todas as regiões do país, que ofertam ensino médio técnico, graduação e até pós-graduação em cada uma das unidades federativas, as UFs, tendo cada um dos estados e o Distrito Federal pelo menos um Instituto Federal. Mas também compõe a Rede Federal de EPT os Cefetes, os Centros Federais de Educação Tecnológica, e o Colégio Pedro II. Em nossa pesquisa, constatou-se que o movimento estudantil da Rede Federal de EPT ele teve seu início muito tímido no início do século XX, mas ainda muito pouco mobilizado. As entidades estudantis, elas até chegavam a existir, só que muitas vezes não tinham caráter político, que os estudantes sempre precisam para a construção e caminhar do movimento estudantil. O movimento estudantil da rede ele começa a se fortalecer mais ou menos na metade do século XX, quando se cria, em 1958, a UNET, a União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais. Depois, a ditadura começa e persegue o movimento estudantil, que tenta se manter fortificado, apesar das dificuldades. E após a ditadura, a redemocratização, o movimento estudantil consegue se reerguer dentro das instituições e reativar suas entidades estudantis. Nesta pesquisa, encontramos diversos documentos referentes ao movimento estudantil das instituições da Rede Federal de EPT e vários documentos referentes ao Grêmio Estudantil do IFG, o Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia especificamente. Foram cerca de 70 documentos ao todo, de grande relevância e até mesmo documentos referentes à criação da UNET em 1958. Essa pesquisa também realizou entrevistas com membros e ex-membros do movimento estudantil da rede, em que buscou averiguar quais os efeitos que a participação no movimento estudantil tem na vida pessoal das pessoas. E chegou-se à conclusão de que a participação no movimento estudantil pode facilitar, auxiliar o ingresso no mercado de trabalho e facilitar as relações entre trabalhadores dentro do mercado e trabalhador-patrão também. Além de que o movimento estudantil também incentiva a participação e o prosseguimento da carreira profissional dos estudantes.